A maioria das pessoas não sai das igrejas por causa das imperfeições dos membros das igrejas. Esse é mais um engano. A gente tem visto muitos vídeos e ouvido muitos áudios. É mais uma atitude desesperada dos líderes com aquilo que eles chamam de desigrejados. Você não pode sair da igreja e continuar dizendo que é de Cristo. E quando você sai da igreja, porque lá tem gente fofoqueiro, tem gente mau caráter, tem gente mal intencionada, tem gente que comete erros ali, você está fazendo errado, porque a igreja é um lugar de pessoas que são imperfeitas. Não fique procurando uma igreja perfeita que você não vai encontrar. E se você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá não, que você vai estragar essa igreja. Entende? Então, as pessoas estão saindo porque chegam a ver imperfeições nas pessoas ali dentro. Isso é uma falácia, um engano, um desespero da maioria desses líderes. E eu já te explico por quê. Antes disso, eu quero te dizer uma coisa. A maioria das pessoas não estão saindo por causa dos erros dos membros das igrejas. Não é por isso. Antes de falar, vamos lá. Primeiro, ninguém está saindo de igreja. A igreja sou eu e você. Os evangélicos insistem em dizer que o que é a igreja? O prédio, a construção, o lugar que eles frequentam, a placa, a denominação, o CNPJ. Isso nunca foi a igreja de Cristo. A pessoa saiu do lugar. Ele parou de frequentar aquele prédio, aquela construção. Ele saiu da denominação. Porque o que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é composta por pessoas no mundo inteiro que creem em Cristo e no seu evangelho. Creu em Cristo e no evangelho e pratica o evangelho, ou pelo menos tenta praticar, ele faz parte da igreja de Cristo, frequentando ou não. Porque templos, lugares, placas, não foi deixado por Jesus e nem pelos apóstolos, entendeu? Então, eu deixar um lugar, uma placa, uma denominação CNPJ, eu não estou saindo da igreja, eu continuo crendo em Cristo, eu continuo crendo no Evangelho. Entende isso aí? Agora você vai entender que é uma atitude de desespero. Tem pessoas que saem da igreja porque tem alguém fofoqueiro, tem alguém que é mau caráter lá, tem pessoas que cometem erros lá dentro? Tem, mas isso é a minoria. Sabe por que as pessoas estão deixando as denominações, não a igreja? Porque estão cansadas de tanto engano. É muito engano, é muito ensinamento que não tem a ver com o evangelho. Os líderes pregam, ensinam, e quando a pessoa vai conferir, vai ver que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então, engano, manipulação, extorsão, principalmente financeira. Dizem que é pecado quando a coisa não é pecado. Fazem promessas em nome de Deus quando Deus não promete. Fazem promessas em nome da palavra de Deus quando a palavra de Deus não promete nada daquilo. Então a maioria das pessoas estão saindo por ver isso aí. A maioria das coisas que é ensinado, que é dito, não funciona. Na maioria das vezes, estão cansados de tanto engano, tanta manipulação, tanta extorsão, tanto querer manter o controle sobre a vida das pessoas. É isso que está acontecendo. Você que é líder, você que é pastor, pare com o engano, pare com a manipulação, pare com a extorsão, principalmente financeira. Para de prometer o que Deus não promete. Para de prometer o que a palavra de Deus não promete. Para de chamar de pecado o que Deus não chama de pecado. As pessoas estão vendo, não faz o menor sentido. E tem uma hipocrisia, porque ensinam de uma maneira, pregam de uma maneira, mas as suas atitudes falam e fazem o contrário. Entende? É disso que as pessoas estão cansadas. Os erros, eles até às vezes toleram, a grande maioria, são poucos que saem. E quem sai de uma denominação por causa de erro de pessoas, normalmente vai para outra denominação, entende? Eu saí porque aqui tem gente assim, tem gente assado, ele vai para outra denominação. Os que estão saindo, que vocês chamam de desigrejados, é por causa disso. As pessoas não estudam e falam o que a Bíblia não fala. Dizem que Deus falou o que Deus não falou. Ninguém aguenta mais ser enganado. Ninguém aguenta mais participar de reuniões onde tem promessas vazias,
profecias, revelações, envolvimento com política, entende? Eu não estou falando que a gente não pode se preocupar com política, eu estou falando de envolvimento corrupto mesmo, de exigir que o membro vote nesse ou naquele, de vender o voto da ovelha, entende? É tanta coisa errada nesse sentido. Não é por causa dos defeitos das pessoas, não. Mentira. Estão tentando te enganar, estão tentando te manipular. E ninguém sai da igreja, ok? Então, em 1 Pedro diz que a igreja de Cristo é formada de pedras vivas, não de pedras tiradas da natureza ou tijolos feitos por mão de homem. Eu e você, cada pessoa que crê no Evangelho, é uma pedra viva nessa construção. 1 Coríntios 6,19 diz que o templo do Espírito Santo sou eu e você. E Hebreus capítulo 3, verso 6, diz que nós somos a igreja. Como que eu vou sair de mim mesmo? Entende? Não tem como eu sair de mim. Eu saio de uma placa, eu saio de uma denominação, eu paro de frequentar um lugar, mas sair da igreja, ninguém sai. Desespero, mais um engano, mais uma manipulação. Não tem como você sair da igreja e continuar sendo de Cristo. Eu concordo. Se saiu da igreja, você não é de Cristo. Mas as pessoas não estão saindo da igreja, estão saindo das placas, das denominações, estão saindo dos CNPJs, entende? Dos prédios, das construções. E isso para Deus e para os apóstolos e pelo verdadeiro evangelho nunca foi a igreja de Cristo. Entendeu isso aí?